Seja muitíssimo bem-vinda ao Psicologia do Amor. Eu sou Fran Pecóis, psicanalista e mentora de mulheres há mais de 8 anos. Se você está aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Todas as semanas eu trarei vídeos novos por aqui. E se você está no Spotify ou em outro canal me ouvindo, não se esqueça de avaliar 5 estrelas e deixar um comentário me dizendo o que você tem achado dos episódios do Psicologia do Amor. Bom, hoje o tema é um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um dos assuntos que vocês mais me perguntam lá na caixinha do Instagram. Que comportamento faz um homem sério se afastar de você, mulher? Então, existe sim um comportamento feminino que faz um homem sério se afastar. E muitas mulheres fazem leituras erradas do que isso pode, do que pode ter acontecido para um cara bom ter, do nada, mudado o comportamento com você. E, na verdade, não é do nada, só parece que é do nada, porém, há algumas raízes dessa mudança, e eu vou falar sobre esses 5 pontos, esses 5 pilares, princípios, esses comportamentos de fato que fazem um homem sério se afastar de uma mulher. O primeiro comportamento que afasta um homem sério de você, mulher, é a pressa emocional. É quando você quer forçar intimidade, você quer forçar profundidade. Isso transparece que você é muito desesperada, que você é muito carente. Então você fica o tempo todo querendo fazer a coisa dar certo. E o papel da mulher no relacionamento não é conquistar o homem. A mulher é a parte que é conquistada. A mulher deve apenas atrair o homem. A gente vê isso, inclusive, na biologia. Quando o espermatozoide, vários espermatozoides, vão atrás do óvulo. Apenas o óvulo aceita receber. Então, é a mulher quem aceita. Quando você traz esse ar de pressa, que é uma pressa emocional, você nem sabe se aquele homem é bom, significa que você está desesperada por um relacionamento. Não é nem sobre aquele homem, é sobre algo que você precisa tratar dentro de você antes de ter um relacionamento. Então você percebe que em todos os relacionamentos você quer porque quer fazer dar certo. Essa mulher, ela acha que a intensidade ela vai substituir uma proximidade real. E não vai. Não é porque você se entregou de corpo e alma, não é porque você está forçando uma profundidade que aquele homem ele vai ficar. É muito pelo contrário disso, é muito o oposto disso. Quando a mulher acha que a intensidade, que essa pressa de fazer dar certo, ela substitui uma conexão genuína, substitui a construção do vínculo, ela acaba colocando por perder tudo aquilo que poderia acontecer de fato. Porque ela tem pressa, porque ela é ansiosa de fazer dar certo. Então esse é o primeiro comportamento muito comum que faz com que os homens sérios fiquem muito atentos e recuem. E muitas vezes não é nenhuma questão consciente desse homem. Pode ser que ele tenha gostado de você, pode ser que ele tenha te achado uma mulher muito boa, maravilhosa, bonita, inteligente, sexy, tudo mais, pode até ser. Mas se ele fizer uma leitura inconsciente, ele vai como se fosse assim, ele vai farejar aquele comportamento de pressa, que parece que você está forçando alguma coisa que ainda ele não te conquistou, ele não construiu. É o homem que precisa se esforçar, é o homem que precisa penar um pouco. Então, é como se você fosse contra a própria natureza dele. E isso gera esse confronto e faz com que ele se afaste. Em segundo lugar, o segundo comportamento que faz um homem sério se afastar de você é a sua instabilidade emocional, que é quando a mulher
ela muda o humor dela de acordo com a maneira como aquele homem a trata. Então, por exemplo, ele passa pelo seu story, vê uma foto sua, alguma coisa assim, e ele te elogia, né? Enfim, fala alguma coisa. Você fica o dia todo radiante, feliz, com humor completamente leve, tranquila, vai fazer suas coisas, vai pro Pilates, vai estudar, muda completamente seu humor. E aí no outro dia, ele não responde seu story, ele não fala nada, ele tá fazendo as coisas dele, ele tá trabalhando, enfim, ele nem te notou direito. E aí você muda bruscamente o seu humor, e aí você fica cheia de minhocas na cabeça. O que será que tá acontecendo? Será que ele não tá mais afim de mim? Será que ele tá conversando com outra mulher? E isso, minhas amadas, também aciona aquele faro do homem, tá? Ele vai fazer uma leitura inconsciente do seu desespero. Portanto, esse tipo de mudança drástica de humor, inclusive muitas mulheres vão até mais fundo nisso, ao invés de só mudar o humor, muitas delas acabam tratando esse homem com grosseria, começam a fazer joguinhos emocionais, param de responder o homem completamente ou trata o homem de forma ríspida. Então, isso é completamente imaturo. E homens sérios, eles querem uma mulher que seja uma mulher equilibrada, que seja uma mulher com estabilidade emocional. Portanto, esse segundo comportamento de instabilidade emocional é sim um comportamento que afasta um homem sério. O terceiro comportamento que afasta um homem sério de você é a disponibilidade excessiva, que é quando você vive a sua vida em torno daquele homem. O homem, ele percebe isso e isso também passa para ele um ar de extremo desespero novamente. Toda essa leitura que esse homem faz de forma inconsciente vai fazer ele se afastando de você, porque você está facilitando demais, além de facilitar demais o processo e ir contra a própria natureza masculina, que é de desbravar, de conquistar, de ir à caça, você está fazendo com que ele perca a oportunidade de fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Ele precisa provar para você quem ele é. Ele precisa ter esse direito de te conquistar. Você precisa dar para ele esse espaço dele fazer o papel dele. Então, em terceiro lugar, o comportamento que mais afasta, um dos que mais afastam os homens é a disponibilidade excessiva, que é quando você não tem uma vida própria, basicamente, que é quando você vive a sua vida esperando uma mensagem dele. Então você acorda, ao invés de você preparar o seu café da manhã, você perde meia hora no seu celular. Você fica tão ansiosa que ao invés de você viver, ao invés de você trabalhar, ao invés de você fazer suas coisas, você fica rolando o feed ali, os vídeos do Instagram, do TikTok, porque você quer pensar em outra coisa, qualquer coisa, esperando uma mensagem dele, esperando que ele fale com você. Essa disponibilidade excessiva transparece algo para o homem que ele faz uma leitura muito rápida, inconscientemente, como eu já te expliquei, e ele vai se afastando, porque ele vê que isso é um perigo. Ele percebe que ele vai ter que ser a pessoa que traz segurança emocional para o casal. E, na verdade, um relacionamento maduro, um relacionamento saudável, ele começa com duas pessoas maduras. E intensidade no começo do relacionamento, inclusive, é um péssimo sinal. Tanto em relação ao primeiro ponto, né, que a gente conversou aqui, que é a questão da pressa emocional, que é essa intensidade emocional que você fica forçando no começo do relacionamento. Isso não significa que será um relacionamento bom, muito pelo contrário. Quando ele começa de forma muito intensa, ele tende a acabar também de forma muito abrupta, muito rápida, porque duas pessoas maduras, elas começam com calma. Elas começam sem ansiedade. Quarto comportamento que vai fazer o homem sério se afastar de você é a cobrança
excessiva ou uma cobrança indireta, que é quando você age feito namorada sem ser namorada, quando você age feito esposa sem ser esposa. Isso faz com que esse homem entenda que você está desesperada por ele, mais uma vez. Então, tudo aquilo que vai facilitar a vida do homem é ruim para você, mulher. Aprenda uma coisa, se você quer que um homem goste de você, que um homem seja apaixonado, obcecado por você, você vai ter que aprender a fazê-lo penar um pouquinho, tá? Porque senão ele vai sair da sua natureza masculina, da natureza que Deus criou para que ele fosse, de acordo com a biologia dele, de acordo com a forma como o cérebro dele funciona. É assim que Deus criou o homem. Deus não criou o homem para viver uma vida fácil. Deus criou o homem para desbravar, para conquistar, tá? Então, enquanto você não aprender essa dinâmica dos relacionamentos, você vai penar muito, você vai ficar sem entender por que você é a guerreira na vida, por que você é a guerreira nos relacionamentos, por que você tem que fazer, você que tem que fazer dar certo sempre, por que você tem que lutar para ganhar um buquê de flores, por que você tem que implorar para ganhar um chocolate no dia do seu aniversário. Então, vamos parar de viver essa vida e vamos começar a entender como que funciona a psicologia dos relacionamentos. Então, em quarto lugar, essa cobrança indireta, que também significa quando você fala algo nas entrelinhas, isso também é bem imaturo, e você quer que ele adivinhe. É importante você ser uma mulher madura. É importante você falar o que você espera ou o que você quer. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Inclusive, se o homem ele está demorando para tomar uma atitude, para que vocês tenham um relacionamento mais sério, você percebe isso, você pode usar de uma comunicação muito assertiva para dizer para ele o seguinte: não é esse tipo de relação que eu estou buscando na minha vida. E aí você vai se afastar genuinamente. Isso não funciona se for um joguinho, tá? Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo aqui pro canal dizendo o seguinte, que por que os homens, eles correm atrás só depois que percebem que perderam, né, a mulher? Isso é muito comum e é justamente por causa dessa dinâmica. Você vai e diz, olha, eu realmente não é esse tipo de relação que eu quero viver para minha vida agora. Ou seja, você não quer uma relação superficial, você quer um relacionamento sério, você está buscando isso na sua vida. Se ele não pode te entregar, tchau. Você não vai implorar por isso, você só vai comunicar e você vai se afastar o máximo possível. Como eu disse, se isso não for genuíno, isso não vai durar. Então, ele pode até voltar, ele pode até querer ficar, mas aí ele não vai permanecer depois. Então, você precisa continuar aqui comigo, assistindo aos vídeos, enfim, estudando junto comigo, né, nos meus treinamentos, para que você consiga se tornar uma mulher capaz de sustentar as suas decisões. E então, sendo emocionalmente saudável, madura, de fato, você vai conseguir ser realizada, né, no amor, ser feliz no amor. E em quinto lugar, o ponto que faz com que um homem sério se afaste de você é a dependência emocional. Eu falo que dentro do casamento, a dependência ela é importante, ela é crucial. Um depende do outro em várias esferas. Às vezes a mulher depende do homem na questão financeira, o homem depende da mulher na questão da criação das crianças, e eles vão se ajudando, né? É uma troca, é uma ajuda mútua. Isso é muito importante. É uma dependência mútua, é uma interdependência, digamos assim. Porém, quando você ainda não casou, você precisa criar uma identidade, você precisa ter a sua personalidade, o seu conjunto de valores como mulher.
Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe o que você não aceita na sua vida, você acaba tendo uma dependência emocional, que é quando você é uma mulher carente excessivamente e você não julga mais o caráter daquele homem. Você não discerne mais se aquele homem está fazendo algo errado contigo ou algo certo contigo. Você simplesmente quer aquele homem, independente de qualquer coisa. É como se você apagasse todos os erros, todos os defeitos, todos os problemas e você quisesse fazer dar certo. Significa que você é uma mulher dependente emocional. A mulher saudável emocionalmente, ela vai notando no período da conquista o caráter daquele homem. Então, ela vai reparando a forma como ele trata as pessoas, os compromissos, o trabalho, a mãe, como ele se comporta dentro das redes sociais, se ele faz curtidas ali de mulheres aleatórias, etc, 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 etc. Ela vai reparando. E se ela percebe que é algo que ela não quer para a vida dela, ela simplesmente se afasta, e muitas vezes ela até se afasta para sempre, ela não quer esse tipo de relacionamento. E é isso, justamente isso, que faz com que o homem entenda que você não é qualquer tipo de mulher, e um homem sério valoriza muito isso, muito isso. Então você não pode fazer do relacionamento o centro da sua vida, você precisa ter uma identidade, você precisa ter uma vida, que eu chamo a vida para chamar de sua, né? Você precisa viver as suas coisas e não girar a sua vida em torno desse relacionamento. Vou recapitular então os 5 comportamentos que afastam um homem sério de você. Primeiro é a pressa emocional, que é você se aprofundar ou querer se aprofundar antes do tempo. Segundo comportamento, instabilidade emocional, que é você mudar de humor conforme a atitude do homem. Terceiro comportamento, disponibilidade excessiva. Você estar sempre livre, mudar todos os seus compromissos por causa daquele homem, enfim, priorizar o homem acima da sua própria vida. Quarto, cobrança indireta, que é quando você fala nas entrelinhas, manda indiretinha ao invés de ser clara, e também quando você cobra algo como namorada ou como esposa sem ainda ser, sem ter ainda esse nível de intimidade. E quinto, a dependência emocional, que é você precisar do outro para se sentir feliz. É importante que você seja feliz consigo mesma antes de você querer se relacionar, senão sempre vai dar tudo errado. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Psicologia do Amor. Não se esqueça de se inscrever no canal, avaliar também, deixar seu like, deixar um comentário. Se você estiver no Spotify, deixe sua avaliação de 5 estrelas, também coloque um comentário para eu ler, e até o próximo episódio. Um grande beijo.